Explica de hoje com o Dr. João Freitas vai falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, né? Quando a gente fala de direito de família, Dr. João, e principalmente quando a gente entra no assunto pensão, realmente muita gente tem dúvidas e hoje a pergunta é: o pai precisa pagar pensão alimentícia ao filho mesmo que a guarda seja compartilhada? Sim, Janaína, é uma polêmica, é uma discussão essa, porque a guarda compartilhada, ela compartilha o direito dos dois, tanto pai e mãe, em assistirem à educação dessa criança, os direitos, as obrigações, enfim, a manutenção dessa criança. Então, aquele que foi determinado em pagar a pensão alimentícia, independentemente desta guarda ser compartilhada, ele ou ela é obrigado a pagar a pensão, inclusive sob pena de prisão. Inclusive, assim, a gente tem muitos casos, né, e relatos de mães ou de pais, né, que falam que eu paguei tal coisa para o filho, o outro pagou passeio, o outro pagou coisas a mais. Isso entra nessa listagem para abater a pensão ou não? Não. O valor da pensão, ele é colocado tudo ali dentro. Então, ele coloca escola, esporte, lazer, alimentação, moradia. Então, se por um acaso o pai quiser pagar algo por fora, é por mera liberalidade dele, a não ser que isso esteja decidido no acordo de alimentos desse casal. Agora, se ele não pagar a pensão, o que acontece? Passou o vencimento, é sob pena de prisão até 3 meses de pensão em atraso. Então, o pagamento, em não sendo feito, será sob pena de prisão. Então, não tem como negociar isso, né? O pai ou a mãe tem a obrigação de pagar essa pensão na data do seu vencimento. No caso, quando a mãe paga a pensão, qual que é a situação? A mesma coisa. Hoje em dia, tanto o pai como a mãe, as regras são idênticas. Guarda, é isso? Você vê que na guarda compartilhada, nem sempre quem está com esta guarda é obrigado a pagar a pensão. Então, aquele que é obrigado a pagar a pensão, sim, se não pagar, ele será preso. E aí, no caso, quando a mãe paga a pensão? É a mesma coisa. Quando isso acontece? Quando ela provar na justiça que este pai não tem condições e a criança, por exemplo, pode estar na guarda dela, enfim, e ela provar que ela tem necessidade de gerir essa criança. E aí nós vamos verificar quem é que tem condições, quem vai ficar com essa criança. Então, nesse momento, apuradas todas as provas nesse processo, é que será determinada quem vai pagar essa pensão alimentícia. No caso, a criança fica com a mãe, então? Aí vai depender também da situação. Via de regra, a criança fica com a mãe, mas existem exceções, enfim, cada caso é um caso, não existe uma formalidade para esse tipo de situação. Sempre fica com a mãe, sempre fica com o pai, sempre é a mãe que recebe a pensão para manter esta criança. Vai depender de toda a necessidade, possibilidade desta criança. Perfeito. Bom, gente, são esclarecimentos muito ricos, né? Para todas as situações aí que muita gente passa. Então, se você tiver alguma dúvida, eu sempre digo, procure um advogado da sua confiança. Obrigada, doutor João. Obrigado a você.